TVC 16. Aqui você se vê. Olá, boa noite. O Notícias do Dia está no ar. Hoje é terça-feira, 9 de março. E você vai ver nesta edição. Polícia Civil divulga cartaz de procurado de homem que assassinou morador de rua. Partido Social Democrático lança o movimento Petrópolis precisa de decisão, cobrando da Justiça Eleitoral uma resposta se o município terá ou não novas eleições. Mais de 1.700 municípios têm interesse em aderir ao consórcio para a compra de vacinas contra a Covid-19. Infectologistas concordam que o transporte público é um foco de contágio e quanto mais longa a viagem, maior o risco de contágio. Termina este mês o prazo para a troca dos cartões Rio Card Mais Vale Transporte. Polícia e Civil e Militar realizam ações contra o tráfico de drogas na cidade. Começou hoje a vacinação para o público da faixa etária entre 80 e 84 anos. Petrópolis teve alta de 36% no número de vítimas de acidentes de trânsito no mês de fevereiro. Contribuintes devem entregar declaração do imposto de renda até o dia 30 de abril. Firjan SESI oferece vagas gratuitas para curso preparatório do Enem. Lei que proíbe no estado do Rio coleira de choque para cães é sancionada. Agora, no Notícias do Dia. A Polícia Civil divulgou na manhã de hoje o cartaz de procurado do Disque Denúncia do homem suspeito de espancar até a morte um morador de rua na rua Caldas Viana, no centro de Petrópolis. O crime aconteceu na madrugada do dia 19 de dezembro do ano passado. Alexander Costa de Oliveira dormia na calçada quando foi agredido até a morte pelo praticante de jiu-jitsu João Antônio Vieira Souza, segundo foi divulgado pela Polícia Civil. Ainda de acordo com as investigações, câmeras de segurança do Centro Integrado de Operações mostram o suspeito de 41 anos que está foragido e é procurado pelas autoridades agredindo a vítima. Segundo a Polícia Civil, Alexander foi morto após fazer ameaças à filha de 23 anos do lutador. Nas imagens, ela está acompanhada do pai no momento do assassinato e o incentiva a agredir o morador de rua. Após os depoimentos e análises das imagens das câmeras de segurança, o Ministério Público decidiu pela prisão preventiva do acusado por homicídio duplamente qualificado, conduta gravíssima e classificada como hedionda. Já em relação à filha, o MP pediu a imposição de medidas cautelares com um comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades e a proibição de contato com as testemunhas do processo. Uma ação entre as polícias militar e civil resultou na apreensão de drogas no Quissamã na manhã de hoje. Em outras duas ações, na segunda e no domingo, também foram encontrados entorpecentes em diferentes bairros da cidade e traficantes foram presos. A operação de hoje resultou na prisão de 4 homens que eram moradores de Belfor Roxo. Eles foram detidos pelas polícias civil e militar em uma casa no Quissamã. Com eles, os agentes apreenderam 84 cápsulas de cocaína, 96 trouxinhas de maconha e 18 pedras de crack. Todos já tinham inúmeras anotações criminais por tráfico de drogas e roubo de carga. O grupo foi autuado em flagrante e transferido para uma penitenciária no Rio de Janeiro. Já na segunda-feira, a ação ocorreu na rua Jacinto Rabelo, no Vila Felipe. Um homem de 40 anos foi preso por tráfico de drogas depois de ser flagrado com mais de 80 cápsulas de cocaína, uma balança de precisão e R$ 700 em dinheiro. Na noite de domingo, 32 cápsulas de cocaína e 19 tabletes de maconha foram apreendidos pela PM no Vale do Carangola. Apesar disso, ninguém foi preso. Os suspeitos de serem os donos dos entorpecentes fugiram antes da chegada dos policiais. Mais de 1.700 municípios brasileiros manifestaram interesse em aderir ao consórcio público para a compra de vacinas contra a Covid-19. O Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras é liderado pela Frente Nacional de Prefeitos e dará suporte aos municípios caso o Programa Nacional de Imunização não consiga suprir a demanda nacional.
O prazo para aderir ao consórcio público para a compra de vacinas contra a Covid-19 acabou na última sexta-feira, mas cidades que ainda não aderiram podem se inscrever. Basta aprovar o projeto de lei disponibilizado pela Frente Nacional dos Prefeitos nas câmaras de suas respectivas cidades e enviá-los com o requerimento do prefeito. No dia 22 de março, será realizada a Assembleia de Instalação do Consórcio. O ex-prefeito de Campinas, em São Paulo, e presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete, pontuou que a associação quer colaborar com o processo de imunização da população. O objetivo do consórcio público é para a aquisição de vacinas, medicamentos, insumos e equipamentos que está estabelecida na Lei nº 11.107 de 2005. De acordo com o Plano Nacional de Imunização, a obrigação de adquirir imunizantes para a população é do governo federal. Porém, diante da urgência em vacinar a população contra a Covid-19 e retomar as atividades de forma segura, o consórcio público, amparado na segurança jurídica oferecida pelo Supremo Tribunal Federal, torna-se uma possibilidade de acelerar esse processo. Os recursos para a compra de vacinas poderão ser disponibilizados de 3 formas: por meio dos municípios consorciados, de aporte de recursos federais e de eventuais doações nacionais e internacionais. A distribuição dos imunizantes vai seguir o critério da origem do recurso. Se a verba para a compra de uma determinada quantia de doses for federal, internacional ou oriunda de doação, cada cidade do consórcio vai receber um percentual de doses proporcional à sua população. A Frente Nacional dos Prefeitos esclarece que não quer concorrer com o Ministério da Saúde pela compra das vacinas. A pasta assinou intenção de compra dos imunizantes pela Pfizer e Janssen e pediu exclusividade na venda. Isso significa que estados e municípios não poderão negociar com as farmacêuticas. O Sistema Único de Saúde, o SUS, concede autonomia a estados e municípios para montar seu próprio esquema de vacinação e dar vazão à fila de acordo com as características de sua população, demandas específicas de cada região e doses liberadas. Procurado para comentar sobre o assunto, o prefeito interino Ingo Rames informou através da assessoria de comunicação que não teve tempo para se pronunciar. A gente continua falando sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade. Hoje, a imunização para o público da faixa etária entre 80 e 84 anos começou. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é que 4.500 idosos sejam vacinados nesta etapa. As vagas para essa primeira semana se esgotaram no domingo. Foram mais de 2.400 cadastros, mas ainda há vagas para agendamento a partir da próxima semana, no dia 15 de março. Para fazer o cadastro, é necessário acessar o site da Prefeitura no www.petropolis.rj.gov.br. A campanha está acontecendo nos mesmos postos de vacinação da última semana, localizados nas unidades básicas de saúde no Quitandinha e no Itamaraty, e nos postos de drive-thru, montados na UCP da Rua Benjamin Constant e no Parque de Exposições de Itaipava. A vacinação acontece de 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Lembrando que a vacinação continua também para outros públicos: os idosos com mais de 60 anos que estão acamados, profissionais de saúde com mais de 60 anos, profissionais de saúde maiores de 18 anos que apresentem comorbidades e idosos com mais de 85 anos. Estão sendo disponibilizadas diariamente 150 vagas para cada um dos 2 pontos de drive-thru e 100 vagas por dia em cada uma das unidades básicas de saúde. A vacinação para profissionais da saúde segue sendo feita no Hospital Municipal Nelson de Saerpe. Os idosos que tenham dificuldade para lidar com a internet podem fazer o agendamento por telefone pelo 2233-8850 ou então pelo 2233-8852. O atendimento está disponível de segunda a sexta-feira, de 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. O Partido Social Democrático lançou o movimento Petrópolis Precisa de Decisão, cobrando da Justiça Eleitoral uma resposta se o município terá ou não nova eleição. Para fortalecer o movimento, até a próxima sexta-feira o partido vai divulgar o link de uma petição online para receber assinaturas e ser encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral.
A presidente do partido em Petrópolis, Rosângela Stumpf, explicou que o movimento não é contra ninguém, mas a favor de Petrópolis. Então, para a gente, eu sou presidente do PSD em Petrópolis, né? Eu acompanho a política há muitos anos, eu sou advogada, eu faço assessoria, e a gente vem acompanhando pelo partido a situação em Petrópolis, né? Nós já estamos sem prefeito eleito há mais de 60 dias, há mais de 2 meses, e nós vimos conversando nas reuniões da executiva e com o nosso deputado, que se chegasse final de fevereiro e não tivesse resolvido a situação de Petrópolis, que a gente iria começar a fazer um movimento, né? Mas o movimento não é nem contra o prefeito que foi eleito e não conseguiu assumir até agora, e nem contra os vereadores. O movimento é a favor de Petrópolis, porque a gente hoje está vivendo um estado de exceção, né? Não é a regra é você ter um prefeito eleito, ter tomado posse e ele ter a legitimidade dos votos dos petropolitanos. Nós estamos vivendo um estado de exceção, porque nós temos hoje um prefeito interino, nada contra ele, é até meu amigo pessoal, né? Mas ele foi eleito de forma indireta pelos vereadores. Ele foi eleito para ser vereador, né? E hoje ele passou a ser o prefeito da cidade e tudo é interinamente. Ele nunca sabe se ele tiver que desenvolver um programa, ele não tem, até porque ele não apresentou um programa para o TRE para ser candidato a prefeito, né? Então, essa situação a gente está vendo que a cidade está começando a sofrer. Então, esse movimento é para que o Tribunal Superior Eleitoral decida rápido. A gente sabe que tem os trâmites todos, mas também nós acompanhamos que o processo ficou parado lá de janeiro até final de fevereiro agora, e é isso que não pode acontecer, porque já tiveram outros municípios na mesma situação e já estão com a eleição suplementar marcada. Isso não quer dizer que Petrópolis vai ter eleição suplementar. O que a gente quer é ou o prefeito eleito assuma, né, ou já se marque a eleição suplementar. Que o Tribunal Superior Eleitoral tenha um pouco mais de agilidade, né, apesar dos recursos e dos trâmites, porque quem está sofrendo são os nossos munícipes. Este movimento, Petrópolis precisa de decisão, é importante porque o candidato que venceu as últimas eleições municipais para prefeito aqui em Petrópolis, Rubens Bontempo, do PSB, sofreu algumas derrotas no TJRJ e ainda no ano passado, a candidatura de Bontempo foi indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro por improbidade administrativa. Vale lembrar que o candidato recorreu ao TSE e conseguiu concorrer às eleições sob júdice, conquistando a maioria dos votos. No dia 19 de dezembro de 2020, em sessão extraordinária, o TSE negou o recurso do candidato e manteve indeferido seu registro de candidatura, levando a cadeira de prefeito a ficar vaga a partir do dia 1º de janeiro deste ano, quando foi assumida pelo presidente da Câmara de Vereadores e atual prefeito interino, Ingo Rames, do DEM. Resta agora ao ex-prefeito e atual deputado Rubens Bontempo o julgamento de sua causa no Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto isto, Petrópolis está sem prefeito eleito legitimamente. Com esta falta de resposta para a situação política em Petrópolis, a cidade vive por conta de um governo interino, que não tem como governar de maneira efetiva. O movimento Petrópolis precisa de decisão, partiu de uma mulher. E lançar o movimento no Dia Internacional da Mulher tem um motivo forte. As mulheres são a maioria do eleitorado na cidade. Mas será que depois desta atitude que teve a iniciativa de uma mulher, demais partidos e entidades voltados ao tema já estão se mexendo? Eu acredito que sim. Ontem, depois que nós lançamos, na verdade, eu resolvi lançar esse movimento no Dia Internacional da Mulher, até porque a maioria da população petropolitana é mulher, né? E a maioria do eleitorado é mulher. E aí, em homenagem às mulheres, a gente precisa que essa situação seja resolvida, né? E ontem, depois que nós já fizemos a matéria, colocamos nas redes sociais, encaminhamos para a imprensa, alguns partidos já entraram em contato com a gente para
também poder estar fazendo esse reforço, né? Porque isso é uma situação eminentemente eleitoral. E eu acho que não dá para os partidos ficarem quietos, né? Eu acho que a gente tem que tomar uma posição. É difícil, eu sei que a gente está causando milindres, hoje já sofri algumas críticas, né? Mas o intuito, a gente sabe de tudo, inclusive eu sou advogada, mas o intuito é a favor dos petropolitanos, né? Não é prejudicar ninguém. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal impôs uma derrota ao ministro Edson Fachin e decidiu que retomará o julgamento de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Fachin tentava tirar o processo de análise e chegou a pedir ao presidente do Supremo, Luiz Fux, uma decisão para adiar o julgamento, mas não foi atendido. Dos 5 ministros da turma, 4 entenderam que o habeas corpus movido pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ser analisado hoje. São eles Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. Apenas Fachin foi contra manter a análise. Nesta segunda-feira, Fachin anulou todas as condenações de Lula e remeteu esses processos da Lava Jato à Justiça Federal do Distrito Federal. Os 2 casos relacionados ao Instituto Lula, Sítio de Atibaia e Triplex do Guarujá, vão tramitar na 10ª ou na 12ª vara da capital. Horas antes do julgamento, ele tentou adiar a análise da suspeição, alegando que não havia mais motivo para o julgamento em razão da decisão que anulou as condenações de Lula. E você vai ver depois do intervalo. Infectologistas concordam que o transporte público é um foco de contágio e quanto mais longa a viagem, maior o risco de contágio. Petrópolis teve alta de 36% no número de vítimas de acidentes de trânsito no mês de fevereiro. Termina este mês o prazo para a troca dos cartões Rio Card Mais Vale Transporte. Contribuintes devem entregar declaração do imposto de renda até o dia 30 de abril. Notícias do dia, volta em instantes. A Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. A Silvério Imóveis tem tradição em venda e locação. A nossa administração tem apoio do Departamento Jurídico, que garante a sua tranquilidade. Temos consultoria e legalização para facilitar todos os trâmites imobiliários. Silvério Imóveis, a chave para os seus sonhos. Venha nos visitar. A casa é sua. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A Caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis, tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. Um dos desafios da pandemia tem sido evitar o contágio pelo coronavírus no transporte público. Apesar da obrigatoriedade do uso de máscaras, a aglomeração nos ônibus é um cenário propício para a transmissão da doença, o que preocupa as autoridades sanitárias e milhares de brasileiros que dependem dos coletivos para se locomover diariamente.
Segundo o professor da Universidade de Brasília e especialista em mobilidade urbana, Carlos Pena, em vários países é feito um rígido controle da quantidade de passageiros, mantendo uma média de um passageiro por metro quadrado. Enquanto aqui no Brasil, os ônibus circulam lotados como de costume, trafegando com uma média de 4 a 6 passageiros por metro quadrado. Abre aspas. As pessoas se encostam, esfregam, pegam os mesmos puxadores, sentam nos mesmos assentos e respiram o mesmo ar contaminado por horas. Mesmo antes da pandemia, essa concentração de passageiros já era condenada por ser considerada insalubre, declarou o especialista. A Covid-19 é transmitida por gotículas expelidas por uma pessoa infectada. Por isso, os especialistas concordam que o transporte público é um grande foco da transmissão do vírus. E quanto mais longa a viagem, ambientes cheios e fechados, maior o risco de contágio. Então, viemos aqui, a Rua Paulo Barbosa, onde tem vários pontos de ônibus, e vamos ver se a população concorda com isso. Com certeza é mais fácil, né? Com tanta gente que tem, né? E muitas das pessoas não estão nem se prevenindo, né? Pode ter, como forma, pode também ter um álcool, né, para as pessoas se prevenir, mas nem todo mundo usa, nem todo mundo está ligando pro vírus em si, né? Então acho que o ônibus lotado sim é mais fácil de pegar. Concordo, é claro. É evidente que o vírus da Covid está perigoso porque nem todos fazem uso da máscara, mas eu concordo. Com certeza. Ainda mais agora na pandemia, que era para ter mais ônibus, diminuíram. Por exemplo, aqui é a nossa linha. Eu moro no 24 de maio, aí o Rua Nova faz 24 de maio e Rua Nova. Quer dizer, fica lotado, tem um horário que vai cheio, é lotado. Então o que adianta? Não adianta nada, a gente fica e se isola, aí precisa vir pegar um remédio na avenida, uma fruta, comprar um alimento, entra no ônibus lotado e não adianta nada. É prejudicial pra gente, né? Então, vê se eles ajudam a gente aí, né? Coloca mais ônibus aí, principalmente aqui na nossa linha, que a gente está sem o nosso ônibus. Concordo, com certeza, ainda mais com criança. Com certeza. Eu nem saio de casa para nada, só vim mesmo para comprar alguma coisa e estou voltando para casa correndo. Não pode ter aglomeração em lugar nenhum, mas no ônibus pode ter, né? Muito engraçado, né? As crianças não podem ir para a escola, não pode nada, mas no ônibus pode. Olha, é complicado, né? De acordo com o que o governo diz, sim, né? Mas o problema todo não é nem se o ônibus cheio, né? O ônibus pequeno para muita gente. Eu acho que deveria de ser repensado. Você acha que com ônibus cheio é mais fácil de pegar Covid? Porque eles falam, não faz aglomeração, não faz isso, não faz aquilo, mas os ônibus da gente é uma linha só, é pequeno, está fazendo 2 bairros, o ônibus vai socar, não tem como tu manter distanciamento. Aí quer dizer, fica mais complicado, né? É mais fácil de você contrair o vírus, né? Tu não tem proteção, tu fica sem proteção. O médico e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, Julival Ribeiro, acredita que o correto seria que o Estado determinasse que apenas pessoas sentadas pudessem utilizar o transporte. Ele define como um risco altíssimo, sobretudo com as novas variantes que circulam pelo país. Petrópolis teve uma alta de 36% no número de vítimas de acidentes de trânsito no mês de fevereiro. Os dados são do atendimento da sala de trauma do Hospital Santa Teresa, que foram divulgados nesta segunda-feira. Em fevereiro do ano passado, foram atendidas 70 vítimas de acidentes de trânsito no município. Já nesse ano, o número subiu para 95 vítimas. Somado janeiro e fevereiro, o percentual de aumento foi de 34% comparado aos 2 primeiros meses do ano passado. No ranking, os motociclistas lideram com o maior número dos vitimados. Foram 47 motociclistas atendidos no último mês. As vítimas de trânsito envolvendo carros foram 39 e vítimas de atropelamentos foram 9 pessoas. Ao todo, neste ano, 178 pessoas se acidentaram nas ruas da cidade. No mesmo período do ano passado, foram 133. A sala de trauma do Hospital Santa Teresa recebe pacientes vítimas de queda, de agressão, vítimas por arma branca ou arma de fogo, queimaduras, entre outros. Ao todo, no último mês, foram atendidas 127 pessoas. Cerca de 70% desses pacientes deram entrada no hospital por meio do Corpo de Bombeiros, em seguida pela Concer, SAMU e meios próprios.
Março chegou e com ele a obrigação de acertar as contas com o leão. Desde o dia 1º, os contribuintes devem entregar a declaração de ajuste anual, o imposto de renda à pessoa física. Neste ano, há algumas novidades na declaração, mas o prazo de entrega continua o mesmo, dia 30 de abril. Neste ano, a declaração trouxe novidades, como a obrigatoriedade de declarar o recebimento do auxílio emergencial para contribuintes não isentos e a criação de códigos para declarar as criptomoedas, além da ampliação da declaração pré-preenchida para inscritos no Portal de Serviços Públicos do Governo Federal. Está obrigada a declarar o imposto de renda em 2021. As pessoas que receberam ao longo de 2020 mais de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis, ou quem possuía até o dia 31 de dezembro de 2020 imóveis, veículos e outros bens com valor total superior a R$ 300 mil. Pessoas que tiveram ganho de capital com a venda de imóveis, veículos e outros bens sujeitos à tributação, ou ganhos de capital com operações na Bolsa de Valores e na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Quem recebeu mais de R$ 142.798,50 em renda bruta de atividade rural, ou recebeu mais de 40 mil em rendimentos isentos e não tributáveis ou tributados na fonte. Já em relação às novidades, os contribuintes que receberam auxílio emergencial devem informar os valores como rendimento tributáveis de pessoa jurídica, lembrando que é para quem não está isento da declaração. Quem recebeu mais de R$ 22.847,76 de rendimentos tributáveis no ano passado e tiver sido contemplado com o auxílio emergencial, deverá devolver os valores do benefício. Outra novidade é a informação sobre as criptomoedas. Foram criados 3 campos na ficha de bens e direitos para declarar criptomoedas e outros ativos. O prazo para a entrega da declaração é do dia 1º de março até o dia 30 de abril. Quem perder o prazo da declaração pagará multa de R$ 165,74, ou 1% do imposto devido, prevalecendo o maior valor. A restituição também foi dividida para o pagamento em 5 datas. O primeiro lote é no dia 31 de maio, segundo lote no dia 30 de junho, terceiro lote no dia 30 de julho, quarto lote no dia 31 de agosto e quinto lote no dia 30 de setembro. O programa gerador do Imposto de Renda Pessoa Física está disponível para o download no site www.gov.br/Receita Federal. As empresas que utilizam os cartões Vale Transporte para o deslocamento dos trabalhadores em Petrópolis devem estar atentas ao prazo final da troca do antigo modelo do cartão pelos novos Rio Card+. A substituição acontece até o dia 31 de março e o cliente pode efetuar o procedimento de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 da tarde, na loja instalada na Praça da Inconfidência, no número 22, no centro da cidade. O cartão antigo deixa de ser aceito nos ônibus a partir do dia 1º de abril. Segundo a Rio Card+, até o momento, 75% dos cartões já foram trocados na cidade imperial, representando pouco mais de 24 mil dispositivos. A substituição é realizada de forma prática e simples. Ao migrar para o Rio Card+, o passageiro mantém os créditos de transporte do antigo cartão e os benefícios tarifários atrelados a ele. Para dar mais transparência ao processo, o cliente recebe no ato da troca dos cartões um comprovante com os valores dos créditos de transporte que estavam disponíveis no modelo antigo. As trocas devem ser realizadas na loja Rio Card+, que foi adequada para o cumprimento das normas de prevenção à Covid-19. Para receber o novo cartão gratuitamente, o cliente precisa apresentar o modelo antigo do Vale. E você vai ver depois do intervalo. Firjan SESI oferece vagas gratuitas para curso preparatório do Enem. Lei que proíbe no estado do Rio coleira de choque para cães é sancionada. O Notícias do Dia volta já. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A Caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais.
Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis, tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. A Silvério Imóveis tem tradição em venda e locação. A nossa administração tem apoio do Departamento Jurídico, que garante a sua tranquilidade. Temos consultoria e legalização para facilitar todos os trâmites imobiliários. Silvério Imóveis, a chave para os seus sonhos. Venha nos visitar. A casa é sua. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está mais completa do que nunca. Promoções e novidades para você. Venha conferir na Móveis Pedro II a lindíssima linha de abajures e luminárias. Aproveite nossas super ofertas. Vai até o próximo domingo as inscrições para o curso preparatório do Enem, que está sendo oferecido pela Escola SESI Firjan. Ao todo foram disponibilizadas 200 vagas gratuitas. Podem se candidatar estudantes com idade mínima de 15 anos que estejam no segundo ou no terceiro ano do ensino médio de qualquer escola da rede pública ou pessoas que já concluíram o ensino médio. As inscrições ficam abertas até este domingo, dia 14 de março. Para se candidatar, é necessário fazer a inscrição no site www.escolafirjansese.com.br/pré-ENEM, onde deve ser enviada toda a documentação exigida no edital. O candidato vai passar por uma seleção de análise de documentação. Caso seja aprovado, dentro do número de vagas disponíveis, a escola entrará em contato. A lista de candidatos classificados estará disponível no site da Escola Firjan SESI a partir do dia 17 de março. As aulas terão início a partir da abertura das turmas, mas devem acontecer no período de 22 de março a 11 de dezembro. O edital completo está disponível no site da Escola Firjan SESI. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 0800 0231 231. Estudantes de todo o país já podem consultar as vagas ofertadas no primeiro processo seletivo de 2021 do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. O Ministério da Educação divulgou as oportunidades que, ao todo, somam 209.190, distribuídas em 5.685 cursos de graduação de 110 instituições públicas de educação superior. Os candidatos podem visualizar as vagas por modalidade de concorrência, cursos, turnos, instituições e localização. A consulta estará disponível na página do SISU, na internet, até o fim da seleção. Para participar do SISU, o aluno deve ter feito o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio de 2020, e não ter tirado nota 0 na prova de redação. De acordo com o MEC, o período de inscrições vai de 6 a 9 de abril. O resultado da primeira chamada está previsto para o dia 13 do próximo mês. Para consultar as vagas ofertadas, acesse sisu.mec.gov.br. Uma boa notícia pela causa animal. O governador em exercício, Cláudio Castro, sancionou a lei que proíbe em todo o estado do Rio de Janeiro o uso e comercialização de coleira de choque para cães. A nova lei foi publicada ontem no Diário Oficial do Estado. Ela define como coleira de choque ou coleira eletrônica o acessório que emite descarga elétrica com a finalidade do dono ou do adestrador controlarem o comportamento do cachorro, uma verdadeira crueldade com os animais. Em caso de descumprimento, será aplicada uma multa de R$ 740
e o valor da multa será revertido para o Fundo de Conservação Ambiental. A nova lei vai ser regulamentada pelo Executivo e vale tanto para o comércio físico quanto para o comércio online. O deputado Max Lemos, autor do projeto de lei, critica a prática contra os animais. Abre aspas. É um absurdo que, enquanto muitos países já criminalizaram a produção e venda desse tipo de coleira, isso ainda continua a acontecer no Brasil. São coleiras que maltratam fortemente os animais e são usadas da forma mais cruel possível, como uma forma de impedir o latido dos cachorros. Fecha aspas. Agora vamos a outras notícias. O Supremo Tribunal Federal marcou para esta quinta-feira o julgamento da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Daniel Silveira, do PSL. Ele está preso desde o dia 16 de fevereiro no Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, após divulgar um vídeo na internet onde faz ataques à democracia defendendo o AI-5 e pedindo a destituição dos ministros do STF, o que é inconstitucional. O julgamento foi marcado pelo presidente do Supremo, Luiz Fux, após o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, pedir a imediata inclusão do processo para análise do plenário. Se a denúncia for acatada, Daniel Silveira se torna réu no processo. Já a defesa do deputado pede que ele deixe a prisão. Daniel Silveira foi denunciado por violência ou grave ameaça contra a autoridade judicial, crimes contra a segurança nacional e incitação de animosidade entre as Forças Armadas e o STF. Estes crimes estão previstos no Código Penal e na Lei de Segurança Nacional. E para a Procuradoria-Geral da República, as declarações do deputado nos vídeos divulgados por ele não estão protegidas pela imunidade parlamentar, ou seja, ele pode ser punido por elas. O Notícias do Dia termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. TVC 16. Aqui você se vê.